Olá a todos, eu sou o Thierry e eu vou apresentar a primeira parte do nosso trabalho de ecologia de população e comunidades. Bom, vamos falar sobre um artigo que trabalha na escala populacional. E esse é o título do nosso artigo. Ele pode ser traduzido em determinantes ecológicos da sazonalidade reprodutiva do chital, Axis axis, na reserva de tigres de canha. Bom, uma coisa importante é que esse artigo não foi publicado, então ele é um pré-print, ou seja, não passou pela revisão por pares. Ele também foi publicado recentemente, 2025. E agora falando sobre o artigo em si. Como diz o próprio título diz, o objetivo do estudo é tentar entender quais fatores ecológicos influenciam as estratégias evolutivas do chital. Portanto, aqui no resumo, o autor cita fatores ambientais, a, a grande sazonalidade de clima da Índia e a disponibilidade de forragem, que é o alimento para esses animais. Também a condição de chifres em machos, que servem como indicador do período reprodutivo, e também os sinais de lactação nas fêmeas, que servem como indicador também. E o pico de nascimento dos tigres, que são seus predadores. E finalizando o resumo aqui, ele diz que essas informações são valiosas para o manejo e a conservação das espécies. Bom, entrando na introdução. Aqui ele reforça sobre a sazonalidade do clima da Índia. Que ele fala sobre a importância da forragem restrita à época de monções e como isso é importante para os ungulados. Aqui ele fala da condição de troca de chifres em cervídeos, como o chital, e como isso é importante para a seleção sexual da espécie, visto que os chifres são importantes no combate entre os machos e servem como indicadores de saúde, de força para as fêmeas. E esse processo ele está relacionado com os níveis de testosterona. Então, quando os níveis são altos, os chifres crescem e ficam duros, com esse aspecto. E quando os picos de testosterona caem, os chifres também caem. E eles ficam com esse outro aspecto. E aqui ele traz um referencial teórico importante sobre como ele determinou a porcentagem de fêmeas em lactação. E aqui ele finaliza dizendo que esse é um estudo de pesquisa básica, voltado para ampliar o conhecimento ecológico da espécie, mas que isso também pode servir como para ajudar na conservação. No entanto, um fator que sentimos falta foi trazer um referencial teórico da biologia dos tigres, que é o principal predador do chital, e no resumo ele menciona a importância do pico de nascimento dos tigres para decifrar a sazonalidade do chital, e ele poderia ter trazido mais informações sobre isso. Agora sobre os materiais e métodos, como podemos ver aqui, ele traz informações completas sobre o local, incluindo o tamanho, localização geográfica e o clima. Aqui, de acordo com o autor, existem três estações distintas na reserva de tigres de canha: as monções, o verão e o inverno. E aqui ele explica como ele estimou a proporção da população em condições reprodutivas, tanto de macho quanto de fêmeas. No caso dos machos, ele basicamente separou os adultos em três grupos, de acordo com o tamanho dos chifres, como eu mostrei anteriormente. E no caso das fêmeas, elas foram avaliadas pela visibilidade dos úteres e das tetas, que indicava a lactação. E, inclusive, tem uma figura aqui que dá para mostrar essa modificação morfológica. Bom, aqui, para a época de acasalamento e parição, o autor ele teve que observar mês a mês o chifre dos machos e sinais de lactação nas fêmeas, organizando esses dados pelas três estações do ano. E as coletas eram feitas semanalmente na mesma rota. E ele usou um tipo de amostragem chamada de amostragem múltipla de reposição. E vale destacar que o autor ele não usa não informa um N amostral, nem o tempo de coleta, o que dificulta para a gente avaliar a robustez dos dados. E aqui ele fala que para medir a vegetação ele usou o NDVI, que indica a qualidade de pastagem ao longo do ano, com dados de satélite. E finalizando a metodologia, eles voltam a falar do tigre, que de acordo com o autor, todos os dados é, foram utilizados a partir desse artigo de 2019. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e eu vou terminar o trabalho. Pessoal, então, agora eu vou trazer os resultados, mas eu vou trazer junto com a discussão, porque eu acho que fica mais interessante de se trazer esses dados. Então, essa primeira tabela que eu estou trazendo aqui para vocês é uma tabela que mostra a proporção de fêmeas lactantes durante todo o ano.
Tem um detalhe um pouco esquisito que ele não coloca aqui o mês de setembro, mas enfim. O que a gente pode observar nesse gráfico é que o ano inteiro tem fêmeas em lactação. No entanto, aqui no mês de abril, a gente vê um pico na proporção de fêmeas lactantes. E conforme a gente falou no referencial teórico, isso indica que provavelmente é o período em que está tendo o maior nascimento de filhotes. Já nessa tabela aqui, a gente traz a proporção dos diferentes tipos de chifre dos machos disparados aqui durante todo o ano. Eu trouxe esse slide aqui de novo, só para a gente ficar familiarizado com os termos, tá? Essa tabela nos diz? Essa tabela nos diz que aqui no mês de julho, praticamente todos os machos, aqui ó, 97% dos machos estão com os chifres nessa hard antler aqui, né? Conforme eu queria trazer aqui de novo para vocês, representa o pico do chifre duro, representando que esse é o período em que estão mostrando sua aptidão para as fêmeas, estão estabelecendo um comportamento de cortes, brigando por elas, indicando que provavelmente esse é o período reprodutivo, onde está no cio, onde as fêmeas também estão se reproduzindo. E por fim, a última tabela que eu queria trazer aqui para vocês é a tabela que mostra os valores médios de NDVI das pastagens durante de 2014 até 2023. Foi o único das tabelas que tem essa amostragem, né? Tem esse período de tempo em que foi amostrado. Mas enfim, o que a gente pode interpretar dessa tabela aqui é que a partir de março aqui, março, abril, a gente tem uma tendência ascendente no valor de NDVI. Isso ocorre porque, conforme também foi dito no referencial teórico, é após a temporada de fogo e está tendo o surgimento de brotos das gramíneas recém-nascidas, por isso que esse valor aqui está crescendo. E esse gráfico aqui é muito bacana porque ele junta todos os dados da tabela que eu trouxe anteriormente. Então dá para fazer uma discussão bastante interessante. Em primeiro lugar, a gente vê que aqui no mês de abril tem o pico de nascimento de filhotes, que eu falei anteriormente. Nessa espécie, a lactação dos filhotes dura até mais ou menos uns 4 meses. Então, os filhotes são desmamados mais ou menos aqui durante a monção. E é interessante porque ela coincide justamente com o aumento no valor de NDVI, que a gente pode ver pela linha azul aqui, que indica justamente quando a vegetação está ficando mais abundante, está tendo mais nutrientes para eles. Então, essa transição de alimentação por leite da mãe para a gramínea ocorre justamente quando ela está mais abundante, faz bastante sentido e é bem interessante. E também esse gráfico que mostra que julho aqui é o período onde tem praticamente 100% aqui dos machos com os chifres duros, indicando que provavelmente é o período de reprodução de cio das fêmeas. Para terminar essa parte de resultados de discussão, vamos falar dos tigres. Esse é o gráfico que o autor pegou de outro artigo aqui, e basicamente o que ele mostra é a proporção de tigres em desmames, não é de nascimentos, é de desmames, em relação com a porcentagem de fêmeas em lactação. Esse gráfico aqui, ó, essa linha laranja é a mesma linha vermelha aqui. Só que por algum motivo nesse gráfico aqui eles cortaram o mês de junho e setembro, e aqui tem junho e setembro, mas enfim. O pico do desmame dos filhotes de tigre, ele ocorre no mesmo período em que praticamente metade das fêmeas estão, mais da metade das fêmeas estão, estão lactando. Isso é interessante porque acaba sendo uma estratégia dos tigres, dos predadores, realizarem essa troca de alimentação do leite materno para a alimentação das próprias presas, justamente nesse período aqui, que é o período em que justamente tem vários filhotes, então comida mais acessível, vamos dizer dessa maneira. Os machos estão começando a crescer os chifres e começando os comportamentos de corte, então às vezes eles podem, distraídos, brigando pela fêmea, acabarem sendo predados. E também é quando as fêmeas estão enfraquecidas, né, por causa dos efeitos da lactação. Então, para terminar o artigo, ele, de certa forma, ele é bastante redundante, né, no sentido de que tudo que está aqui é mais do que já foi discutido na discussão, mas esse trecho aqui no final eu achei bem interessante, porque basicamente o que ele diz é que essa sazonalidade da Índia, relacionada principalmente com os recursos, é o principal fator determinante para o pico de nascimento e de acasalamento dos titais, mais importante do que a pressão dos predadores exercido pelos tigres, né, que nem a gente viu naquele gráfico. E também ele reforça que esse estudo ele é muito importante para a estratégia de conservação, manejo sustentável e etc. Então a gente agradece a todos pela atenção.